Abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Mateus, por favor. Capítulo 6 de São Mateus. Mantenha a Bíblia aberta. Para uma reflexão. Eu quero dizer aos amados irmãos que nada, absolutamente nada, passa desapercebido aos olhos de Deus. Nada. Eu disse nada. Porque Deus, antes que qualquer coisa nos sobrevenha, antes que qualquer coisa lhe aconteça, Ele já viu. Como assim, pastor? Se não aconteceu ainda, Deus já viu, sim. Deus tem um atributo chamado presciência. E na sua presciência, passado, presente e futuro é a mesma coisa. Ele vê o ontem como se fosse agora, e vê o amanhã como também se fosse agora. Por isso, em Hebreus 13 e versículo 8, diz que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Os irmãos que entendem da língua portuguesa sabem que o e aí é o verbo ser no presente. Então, ele é o mesmo ontem. Como ele é o mesmo ontem? Gramaticalmente você está errado isso aí. Não é, senhores professores? Mas é que ele é mesmo, ele está falando de coisas espiritual. Se você quer ser feliz, eu perguntei o quê? Pergunta a pessoa que está ao seu lado, quer ser feliz? Não veja tudo, não ouça tudo e não diga tudo. Leve isto muito a sério. Glória a Deus. Você deseja ter sucesso? Pergunta para ele, deseja ter sucesso? Então se defina, decida o que você quer na vida. Minha mãe, eu ainda criança, ela, quando fazíamos qualquer coisa que saía da ótica dela, ela gritava, você está com a cara para trás? Quer dizer, você perdeu a noção, você não sabe o que quer? Então, se você deseja ter sucesso, número 1, decida o que você quer. Diga ao irmão que está ao seu lado, decida o que você quer. Segundo, vá em direção ao que você quer. Porque não adianta você dizer, eu quero, se você não corre atrás. Isso é a lei de menor esforço. Em terceiro lugar, diga, não pare até conseguir. Diga, isto é um princípio de Deus. Está escrito em Hebreus, que nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Voltemos os nossos olhos às Escrituras. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. No capítulo 6, dos versículos 25 ao 34, nós vamos extrair este tema, que nada passa desapercebido aos olhos de Deus. A narrativa é de
A narrativa é de um diálogo de Jesus com os seus discípulos. Aqueles homens que ouviram as suas mensagens, acreditaram nas mensagens e nele e atenderam ao seu convite. E cada um deixou as suas atividades profissionais, acreditando na sua chamada e acreditando na pessoa de quem chamou. O tempo foi passando. Eram homens que tinham famílias, e grandes e não pequenas. Entre eles, havia, por exemplo, Levi, chamado Mateus, que havia deixado Igor, havia deixado um emprego federal. Quantos de nós teria coragem de deixar um emprego federal para sair atrás de Jesus? Nada passa, não ouvi. Isso. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Tudo que fazemos aqui embaixo, quer seja bom ou ruim, Deus está vendo. Imagine agora, vou conjecturar, Deus olhando lá do céu, aí vê Mateus na porta da alfândega, coletor de impostos, e passa Jesus e diz: segue-me. E o pai, será que ele vai seguir? Tem coragem de fazer isso? Mateus prontamente levanta e vai embora. Nem mandou dar baixa na carteira, nem quis saber da indenização pelo tempo de serviço. Irmãos, está escrito que quem crer não se apressa, e quem confia no Senhor não se abala, permanece para sempre. O maior problema da vida de muitos crentes é a ausência da fé. O segundo maior problema é a falta de sensibilidade espiritual. Entender quando Deus está falando, quando é Deus ou quando é o homem. Aleluia. Então, agora estavam aqueles homens que corajosamente atenderam ao convite, aceitaram a proposta do Senhor. Eles agora estavam ansiosos ou solícitos pelas suas próprias vidas. Sabe, quando você resolve estar ao lado de uma pessoa e de repente o tempo vai passando e não é exatamente aquilo que você esperava? Glória a Deus. É muita coragem. Eu vou citar um exemplo de hoje. Nós temos aqui, todos vocês conhecem, pastor Márcio Calheiro. Ele deixou o emprego e resolveu andar comigo, que também não tem emprego. A gente anda e vive pela fé. E um dia
Eu disse: Márcio, e se eu for embora do Rio Largo? E você? Porque na hora que eu for, o presidente manda outro pastor. E outro pastor não tem obrigação com ninguém. É a hora que você para e pensa e fica ansioso. E se pergunta: vale a pena? Devo continuar crendo? Crendo em quem? Em mim não. Crendo na providência divina. Mas eu dar outro exemplo. Dr. Anderson Góes e Aline Lima. Os dois com emprego federal no Rio de Janeiro. E ambos ele deu baixa na Marinha e ela no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. E vieram para Alagoas. Alguém só faz isso se tiver convicção de que é Deus quem está mandando. Glória a Deus. Se não tiver, não faz. Estes homens agora estavam solícitos e Jesus percebeu que eles estavam ansiosos. Deus tudo vê. Diga comigo: Deus tudo vê. Olha para quem está ao lado, tu querer. Ele está vendo os teus problemas, claro que está. Diga: Deus tudo sabe. E Deus tudo pode. Diga para ele: se preocupa não, Deus cuida de você. Aleluia, levante a tua mão e glorifique. Capítulo 6. Jesus vendo. Versículo 25, olha aí. Veja aí comigo. Por isso, disse Jesus, por isso vos digo, não andeis ansiosos pelas vossas vidas, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Versículo 28, ainda falando Jesus. Por que estáis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Versículo 31. Porque, portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Este era o problema deles, que eles estavam enfrentando. Mas qual é o seu problema hoje? Porque o Senhor hoje não quer falar com os 12 apóstolos, discípulos, posteriormente apóstolos. Hoje Ele está falando comigo, está falando com você. Hoje Ele está dizendo que nada passa desapercebido aos seus olhos. E Ele está vendo, Ele está percebendo a ansiedade de cada um dos que se encontram neste auditório e os que estão em casa a nos ouvir.
Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Ele disse: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas orações e pelas súplicas, com ações de graças. O que é que Deus está falando conosco através da sua palavra? Que nós devemos apresentar a Deus em oração todas as nossas necessidades. Sejam quais forem as necessidades que você tenha, acredite que o Deus que você serve, o Deus de quem você é, Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que você pensa e que você pede. Este é o meu Deus. Então por isso o Senhor disse: não estejam inquietos por coisa alguma. Glória a Deus. Versículo 26. Jesus leva os seus discípulos a uma visão espiritual. Jesus queria provar para eles daquilo que Deus era capaz de fazer na vida deles, independente das circunstâncias. Glória a Deus. Está escrito, irmãos, que tudo não é alguma coisa, tudo é possível àquele que crê. Vejamos o versículo 26, digo. O Senhor diz: observai. Essa palavra observai, no original quer dizer: tenha uma visão nesta hora. Tenha uma visão neste momento. Que momento? Momento de ansiedade. Se você está ansioso, precisa de uma visão de Deus e ver o que Deus é capaz. Glória a Deus. Citaremos exemplo daqui a pouco. Aí o Senhor olha para eles e diz assim: observe as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Comparação: porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Ele não disse, ele perguntou. Ele estava dizendo: qual é mais importante? Essas aves que vocês estão vendo voar ou você? Depois, ele diz o seguinte: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Por que vocês continuam ansiosos acerca do que vestir? Considere algo muito importante: os lírios dos campos, ou do campo, não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, ou de pouca fé, de acordo com a tradução. O que é que o Senhor está dizendo?
Tudo que vocês precisam é ter fé. Tudo que vocês precisam é acreditar que eu posso. Está escrito, irmãos, em Colossenses 3:20, que Deus em glória há de suprir todas as nossas necessidades. Está escrito que Ele suprirá todas as tuas necessidades em glória. Quando Israel, exemplo, entrou em crise pelo juízo de Deus, através do profeta Elias, faltou tudo menos a presença de Deus na vida de quem era fiel. Vamos ao livro de Reis, capítulo 17, para que a gente entenda os cuidados que Deus tem para com aqueles que Ele serve, para com aqueles que Ele são fiéis. Glória. A crise estava estabelecida. Não havia água nem pão sobre a terra. Mas a Bíblia vai nos revelar que Deus fala com Elias e manda ele para o ribeiro de Querite. E no ribeiro de Querite tinha o quê? A água. Eu ouvi ali, longe, mas ouvi. No ribeiro tinha água. Mas faltava pão. Tendo água e faltando pão, é problema. Como tendo pão e faltando água, é problema. Agora, tendo água e não faltando Deus, não é problema. Não tendo água nem pão, não faltando Deus, não é problema. O problema é quando falta Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, é problema. E Deus fez o que com Elias? Contratou garçons, todos de preto aqui, bem vestido, filé mignon, leve para o meu servo Elias. E vocês não têm direito a provar o filé mignon, é para ele. Sim, senhor. Aí os corvos voaram, e todo dia levava filé mignon para Elias. Perdeu uma boa oportunidade de dar uma glória para Jesus Cristo. Eu estou falando que nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Ele vê a nossa dispensa. Ele vê o nosso salário, vê. Ele vê as nossas contas atrasadas, vê. Glória a Deus. Mas, amados irmãos, 1 Reis 17, versículo 8. Veio a palavra do Senhor a Elias, e dizendo, dispõe-te, vai a Serepta, em outra tradução, Serefate, Serepta, que pertence a Sidom, e fique ali, que eu vou ordenar a uma viúva que te dê comida. Oh, glória! A água do ribeiro secou, o corvo não trouxe mais filé mignon, glória a Deus, mas está escrito que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus.
Quando os inimigos fecharem todas as portas da tua vida, Deus abre a janela do céu para te abençoar. Aleluia! E meus amados irmãos, certamente Elias se alegrou muito e disse: Deus proveu uma viúva, quem sabe esposa de um grande latifundiário, muitas reservas, muitos recursos, muito dinheiro, e essa viúva vai cuidar de mim até que essa crise passe. Diga amém, né, irmão? Então Elias, versículo 18, se levantou, foi a Serepta, conforme Deus havia determinado. Chegando à porta da cidade, ali estava uma mulher viúva, apanhando lenha. Já bateu nele um desânimo. Mulher rica não apanha lenha, quem apanha é os empregados. Glória a Deus, ele certamente não é esta mulher, deve ser uma funcionária aí da fazenda. A mulher estava fazendo o quê, irmãos? Na porta da cidade. Ele entrou, olhou a viúva, e ele olha para ela e diz: olha, traz-me, peço-te, uma vasilha de água para que eu beba. Ela foi buscar água, disse: olha aqui a água, moço. E ele diz: traga-me. Aí ele diz: traga-me também um bocado de pão na tua mão. Pronto, complicou. A água ainda deu para arrumar. Né, Igor? A água ainda deu-se um jeito. Mas quando o profeta diz: agora traga-me um pão, um bocado de pão na tua mão, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija, e olha aqui, apanhei 2 cavacos, vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Aleluia. A mulher, a esperança que ela tinha era comer o último bocado e depois morrer. Há um provérbio que diz: quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem. Então a mulher não tinha Jesus, não tinha Deus na vida. Glória a Deus. Porque às vezes a gente acredita, mas não tem. Acreditar é uma coisa e ter é outra. Glória a Deus. Eu acredito no Senhor. E por que entra em parafuso e em desespero quando as coisas estão dando errado? Não, eu acredito em Jesus. E quando o vento sopra, por que você se assombra? Então a mulher cria em Deus, entre aspas, mas a presença de Deus não era na vida dela. E ela disse: olha, o que eu tenho é isto, e vou fazer o único bolo, vou comer e vou. Vai não, minha senhora, vai não, vai não. Esse problema não vai te matar, esse problema não vai te derrotar. Este problema é uma ponte que Deus preparou para te dar uma grande vitória. Porque às vezes os problemas sobrevêm sobre você para Deus chamar a sua atenção. Vem cá, meu filho. Glória a Deus. Hoje alguém ligou para mim e disse: pastor, como o senhor está? Eu digo: agora estou melhor. E a pessoa do outro lado tomou um susto. Disse: o senhor estava doente? Eu digo: estava. E o que foi? Eu digo: saudade de você. Glória a Deus.
saudade de você. Você sumiu. Aonde você andava? O que você estava fazendo? E chega a mulher agora com o bolo, que era, na visão dela, o último que ia comer e morrer. Elias disse para ela: não temas, ou seja, não precisa ficar com medo. A senhora está cheia de ansiedade. Ansiedade faz essas coisas, irmão. A ansiedade leva as pessoas a sofrerem hoje, pensando no que vai acontecer amanhã. E nem sabe se vai acontecer, mas já toma posse das coisas ruins. Já viu aquelas pessoas, que não é só uma, tem muitas pessoas, que você chega perto dela, ou perto dele, e começa a ladainha. Ah, pastor, o senhor não sabe. Oh, meu irmão, tu não sabe. Essa perna, essa coluna, esse rim, esse fígado, essa cabeça, e não sei o que. Meu irmão, é tanta coisa ruim que você começa, daqui a pouco você sai doente também. O sangue de Jesus tem poder, meu irmão. Isso não é teu não, isso é do diabo. Joga nos pés de Jesus e diz: leva, Jesus, essa desgraça. E eu quero saúde, eu quero vida, eu quero alegria, prazer, contentamento. Aleluia. Graças a Deus. É isso que nós precisamos. Você precisa entender que nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Se alguma coisa está acontecendo de ruim na sua vida, procure saber de quem sabe. E quem sabe? Jesus. Senhor, por que me sobrevém todo este mal? O que é feito dos sinais, das maravilhas que os nossos pais contaram? Que tu abriu o mar, que tu mandou a nuvem. Foi isso que Gideão fez. Ele quis saber da pessoa certa. Aleluia. Então Deus percebeu, Deus agora dá uma visão, Deus mostra a solução. Vamos ver a solução. No gancho do capítulo 17, a mulher de Serepta. Diz a Bíblia que quando o profeta disse a ela: não temas, ela recebeu força. E ele disse: vá fazer o que a senhora disse que ia fazer. Agora tem uma coisa: faça o bolo primeiro para mim, um bolo pequeno, traga para mim, depois fará para ti mesmo e para o teu filho. Quando o profeta conversou com a mulher, ela disse que o que tinha dava para fazer quantos bolos? Não ouvi a igreja. Quantos bolos? Quantos? Só um. E ele disse: faça e traga para mim. Depois, a senhora vai fazer o da senhora e do seu filho. Mas como? É só um? É um na tua mão. Mas bota na mão de dois, vira 3, vira 4, vira 5, vira 10, vira 50, vira 100, vira 1000. Depende aonde está. Era um bolo? Era. Não temas, vai haver mais bolo. Você lembra dos discípulos do deserto? Chegou para Jesus e disse: Senhor, a tarde declina, a noite declina, o lugar é deserto, o povo se ficar vai perecer com fome. Ele disse: não, dê vocês de comer a ele, dai vós de comer-lhe. Ele disse: como? Não sei, vai e resolva o problema. Vocês não são crentes? Resolva o problema do povo, dê comida para eles. Aí apareceu alguém e disse: espera aí, tem um mistério nessa palavra. Vamos procurar. Vamos fazer aqui uma campanha, uma arrecadação, né? Cada um traga um pratinho aqui, ó, na frente. Cada um vai trazer o seu pratinho para a gente fazer uma divisão.
Mas só quem levou foi um menino, um adolescente, viu? Foi um adolescente que levou um lanche. E ele levou o quê? Não ouvi. Não ouvi. 2 baleias? Não. 2 candundas. Aleluia. 5 pães e 2 peixinhos. Aleluia. E o Senhor diz: trazei-me cá. Então você pega o pouco que você tem, coloca nas mãos de Deus e o milagre acontece. Aleluia. Mas quando você não crer nisto, a comida não dá, o salário não dá nem para chegar no final do mês. E o problema não está no salário, o problema está na sua fé. O tempo todo você reclama e diz que não dá. Eu nunca vi Deus fazer milagre na vida de pessoas que vivem reclamando e murmurando. Eu já vi Deus fazer milagre na vida de quem glorifica a Deus no pouco que Deus está lhe concedendo. Levanta as mãos e agradeça a Deus. Obrigado por este ovo. E amanhã você come filé mignon. Agora você murmura pelo ovo, amaldiçoa o ovo e vai estar sempre no ovo. Eu digo isso com autoridade, irmão. Porque eu sei o que é comer ovo pela manhã, pela tarde e pela noite. E não tomar café porque não tinha dinheiro de comprar um pacote. Pegava a erva cideira porque era no mato que tinha lá na frente de casa. Aleluia. Vivendo pela obra, pela fé. Aleluia. Mas nunca amaldiçoei nem reclamei. Obrigado, Senhor, por este ovo. Os meninos chamavam o bife do Oião. Obrigado pelo bife do Oião. Amém. Reclama não, menino. Dá glória a Deus, que amanhã Deus vai mandar. E a mulher acreditou. Colocou na mão do profeta. Vamos colocar na mão do profeta. 17. Elias, não temas, faça para mim o primeiro bolo, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Versículo 14. A farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ele profetiza, a mulher acredita, segundo a palavra de Elias, assim comeu ela, sua casa muitos dias, e da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Elias. Levante a mão e adore. Levante a mão e adore. Oh, aleluia! E vamos concluir a solução que Jesus deu aos seus discípulos. Capítulo 6, versículo 33. Agora a igreja toda numa só voz. Todos acharam? 6:33. 1, 2, 3, já. Amém. Não ficou bonito não, mas para o ensaio foi mais ou menos. Diga assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Quem crê que o Senhor não mudou? Quem crê que Ele é supridor em glória das nossas necessidades? Quem crê que Ele vai resolver os nossos problemas, fique de pé e diga amém.